Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre os tipos de frações. Para iniciar, vamos fazer uma rápida recordaçãozinha aqui sobre o que são frações. Então, frações são números que representam quantidades que não são inteiras. Os números decimais também representam quantidades que não são inteiras. Sobre os números decimais falaremos numa próxima aula. Vamos ver então o primeiro tipo de fração, que são as frações próprias. São aquelas que representam quantidades menores que um inteiro. Vejamos alguns exemplos. A fração 3/5, olha aí, ó, desenho para nos ajudar. O denominador, que nesse exemplo é o 5, nos indica em quantas partes nós devemos dividir no nosso inteiro. E o numerador nos indica quantas partes nos interessam. No caso, aqui, 3. 3/5 é menos que um inteiro, é menor que um inteiro. Vejamos outro exemplo, ó, 4/7. Então, o denominador 7 nos avisa para dividirmos em 7 partes e o numerador 4 nos diz quantas partes nos interessam. 4 de 7 partes. Então, fica a dica aqui assim, ó, pessoal. São frações, as próprias, onde o numerador é menor que o denominador. É uma dica para a gente, quando tiver que identificar uma fração, ao olhar para ela, se o numerador for menor que o denominador, estaremos diante de uma fração própria. Outro tipo, então, são as frações impróprias. São aquelas que representam quantidades maiores que um inteiro. Olha aí o exemplo, ó, 5/4. Lembrando sempre que o denominador é quem nos diz em quantas partes devemos dividir o inteiro. Se o nosso denominador é 4, então olha lá, ó, o inteiro foi dividido em 4 partes. Só que como o nosso numerador é 5, nós ainda não conseguimos ter a quantidade necessária. Para isso precisamos de outro inteiro, também dividido em 4 partes. Desse segundo inteiro, pegamos uma parte para completar as 5 partes que precisamos. Então, a fração 5/4 é daquele tipo em que nós temos mais de um inteiro sendo representado por ela. Olha aí um outro exemplo, ó, 8/5. O 5, que é o denominador, nos diz em quantas partes devemos dividir o inteiro. E como o numerador é 8, só com um inteiro a gente não consegue representá-lo. Só tem 5 partes. Estão faltando 3. Para isso, outro inteiro foi incluído. Daí sim, conseguimos 8 partes, que é o valor do nosso numerador. 8/5, então. Para a identificação das frações impróprias, vai essa dica aí, ó. São frações onde o numerador é maior que o denominador. Vamos ver um outro exemplo. Um outro tipo de fração, que são as frações aparentes. São aquelas que representam quantidades inteiras. Ora, nós vimos no início que as frações foram criadas para representar quantidades que não são inteiras. Quando acontece de termos uma fração desse tipo, que representa quantidades inteiras, nós chamamos essas frações de aparentes. Elas parecem ser frações, mas na verdade não são. Olha só os exemplos aí, ó. Fração 6/3. Tudo bem, a aparência dela é de fração. Está escrita na forma de fração essa quantidade. Mas olha só o que acontece. Denominador de novo avisando em quantas partes tem que dividir o inteiro, no caso 3, e precisamos de 6 partes. Para usar 6 partes, na verdade a gente usou 2 inteiros, completinhos, não sobrou nenhuma parte. Então aqui na verdade essa fração está representando quantidades inteiras.
Por isso ela é chamada de fração aparente. Parece ser uma fração, mas na verdade não é. Olha esse outro exemplo aí, ó, 12 quartos. Também, ó, nosso denominador é 4, cada inteiro foi dividido em 4 partes. E como o numerador é 12, nós realmente precisamos usar todos os pedacinhos dos inteiros. Não sobrou nenhuma parte. Então estamos também diante de uma fração aparente. Parece ser uma fração, mas na verdade essa quantidade aqui está representando uma quantidade inteira. Não sobrou nenhuma parte. Nesse caso aqui nós ficamos com 3 inteiros. Na prática a gente pode ver, ó, pessoal, se a gente dividir o 12 pelo 4, dá exatamente 3. Não sobra nada, nenhum resto. Uma dica aqui então, ó, para identificar as frações aparentes, são frações onde o numerador é um múltiplo do denominador. Ok, pessoal? Dadas essas dicas, então, vamos encerrando essa aula de hoje. Tchau!